Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando, divulgando a palavra de Deus. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, quarta-feira, nossa reflexão está no livro de Romanos, capítulo 10, versículos de 11 a 15. Então, Romanos 10, 11 a 15. E eles dizem o seguinte: como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amém. Bom, meus queridos, explorando mais um pouco o livro de Romanos, e como toda a Bíblia, como todo livro da Bíblia, é rico em ensinamentos. A Bíblia sempre, atualizada, é nosso livro de cabeceira, nosso manual de vida. E hoje aqui a gente tira grandes ensinamentos, O primeiro, quem confia em Deus, jamais será envergonhado, Quem confia em Deus jamais será uma pessoa que não receba bênçãos, uma pessoa feliz, uma pessoa que realmente sabe o que o espera, Então, é um grande, é um grande consolo, a gente saber disso, Então, e depois, o mais importante, que eu acho ainda que o texto diz, não há diferença entre judeus e gentios, Ou seja, Deus não faz diferença, Deus não faz. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, Daí, pois, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, não importa, a descendência, não importa quem seja, confiando em Deus, invocando o nome do Senhor, crendo que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, a pessoa declarando isso, sentindo isso, vivendo isso, pronto, a pessoa já está salva, Então, mais um grande ensinamento, Deus não faz acepção de pessoas, Deus, ele é como é para todos. E depois aqui, daí ele diz, da importância de pregar, E pregar, a gente já disse aqui algumas vezes, pregar não é só subir no púlpito, subir numa igreja e falar. Isso não é só o papel de pastor, de padre, de líder, não, é o papel de todos, A gente falando de Deus, a gente já está pregando, Então, quando a gente fala de Deus, quando a gente conversa e nosso assunto é Deus, quando a gente diz o que Deus já fez na nossa vida, Como era a nossa vida antes, como é a nossa vida agora, depois que a gente entregou nossa vida a Jesus, depois que a gente se converteu, depois que a gente pôs Jesus, à frente da nossa vida. Isso é pregar também, Isso também é pregar, isso também é levar as boas novas, é levar esperança, é levar amor. Isso é pregar também, tenha certeza disso, Então aqui ele dá essa importância. Como invocarão aquele em que não creram, Porque a gente diz aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, E como invocar o nome se a pessoa não conhece e não crê, E como crer naquele que se não ouviu falar, E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, a importância de quem fala de Deus e quem prega. E como pregarão se não forem enviados, E depois, como está escrito, como são belos os pés do que anunciam boas novas. Então, se a gente sentir, a vontade de falar de Deus, que a gente fale, Isso
é Deus, né, e seu Espírito Santo nos dando essa condição, nos preparando para isso, né? Ou já nos preparando, tendo nos preparado e agora nos pondo à ação, né? Agora vá, fale, né? Fale de Deus, né? Abra sua boca, comece a falar, o Espírito Santo vai te ajudar, né? É, é muito importante que a gente perceba isso, né? Que a gente saiba sentir, né? Quando Deus está nos levando para fazer alguma coisa, quando o Espírito Santo está nos preparando para alguma coisa. Isso é muito importante. E essa conexão com Deus, né? Que faz com que a gente perceba esse agir de Deus, né, agir do Espírito Santo na nossa vida, nos preparando para outras coisas, né, nos preparando muitas vezes para coisas que a gente nunca fez, né. Então, como exemplo, só é claro, esses vídeos que eu faço, esse meu canal no YouTube, foi na época da pandemia, né, eu nunca passou pela minha cabeça, né, mas daí começou uma coisa a me incomodar, né, que eu precisava falar de Deus, eu precisava divulgar a palavra de Deus, né? E aquilo, mas de dia, de noite, e aquilo me incomodando assim, no bom sentido, é claro, né? Eu preciso falar de Deus, eu preciso divulgar a palavra de Deus, mas eu pensava isso, mas eu não sou pastor, sou só membro de igreja, né? E aquilo me incomodando, até que uma noite eu sonhei e no sonho, agora não me lembro se alguém falava ou surgiu na minha cabeça, se não me engano surgiu na minha cabeça mesmo, no sonho meu, puxa, de usar na internet, de fazer vídeos na internet, porque a gente estava naquela época que as igrejas estavam fechadas por causa da pandemia, e eu estava sentindo falta, né, de ir à igreja, de ouvir a palavra de Deus, aí aquilo veio, né, me der no sonho. Puxa, usa a internet, né? Daí eu acordei no meio da noite, acordei assim, não assustado, né? Mas acordei, puxa, me veio isso na cabeça, agora o sonho. Daí minha esposa acordou, eu comentei com ela, né? Na hora ali, de madrugada, daí ela também disse, na hora ela falou, é Deus te iluminando aí, é Deus te dando essa ideia, né? E foi então, né? Daí eu levei adiante, né? Naquele dia mesmo, comecei a me preparar, né, e ver como que eu faria, como que seria, porque para mim era tudo novidade, bom, e deu no que deu, né? Deu no que deu, já há 5 anos, né, que eu tenho esse canal. Então, queridos, é a gente perceber, né, quando Deus está falando com a gente, e a gente daí agir, é claro, daí ir para cima, né? Vamos, se é Deus que está querendo, se é Deus que está direcionando, vamos fazer, né? Então é isso que daí cai aqui, né? Como são belos os pés do que anunciam boas novas e como pregarão se não forem enviados, né? Então a gente tem que falar de Deus, né? Mesmo que a gente se sinta, né, despreparado, como eu me sentia, e é claro, né, eu aprendo todos os dias estou aprendendo, né, nós, né, aprendemos juntos todos os dias e falamos de Deus, né, o intuito desse canal é esse, é divulgar a palavra de Deus, né, então eu tenho certeza que você também, né, fala de Deus praticamente o dia inteiro, né, a gente fala de Deus, a gente conversa com alguém, olha, Deus te abençoe, né, oh, muito graças a Deus, isso, estamos pregando, estamos falando de Deus, estamos divulgando Deus na nossa vida. E é isso que a gente precisa fazer. Tá bom, queridos? Então, que hoje, nessa quarta-feira, a gente pare um pouquinho para pensar sobre essas coisas, né? Primeiro, que Deus não faz asepsia de ninguém, Deus não escolhe ninguém, Deus é Deus para todos, né? Como diz aqui, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Então, Deus eu vou abençoar esse, não vou abençoar aquele. Não, Ele está ali para abençoar a todos, né? Depende das nossas condutas para recebermos, né, tudo que Deus tem a oferecer. Então ele não faz diferença. Todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Então que a gente pense nisso hoje, reflita sobre hoje, né? As vantagens, entre aspas, de confiar em Deus,
de declarar que Jesus é nosso único Senhor e Salvador, de crer em Jesus, de crer que Ele esteve aqui entre nós, de carne e osso, viveu entre nós, nos ensinou e vai voltar, está lá junto ao nosso Pai e vai voltar para resgatar, desculpa, a sua igreja. Tá bom, queridos? Então que a gente pense nisso e que a gente pregue, que a gente fale de Deus. Não pense, mas eu não sou pastor, então eu não vou falar. Não, fale de Deus sim. A gente falando de Deus, nós estamos pregando, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quarta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Grande quarta-feira a todos, que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma quarta-feira repleta de bênçãos e milagres e que sejamos hoje melhores do que fomos ontem. Deus abençoe, queridos, me desculpe, passou 11 minutos e pouco, me perdoe, até amanhã, se Deus permitir. Muito obrigado, queridos, fiquem com Deus, grande abraço, tchau, tchau.